Olá, está começando mais um diálogo automotivo aqui pela TV. Hoje nós estamos recebendo Sabrina Carbone, gerente de marketing da Fras-le. E eu te pergunto, você já esteve na China? Você conhece a China? Você vai conhecer um pouquinho então aqui neste diálogo automotivo. Vem com a gente. Começa o diálogo automotivo aqui pela TV. Estamos com a Larissa Garcia mais uma vez. Tudo bom, Larissa? Tudo bem, muito prazer estar aqui novamente, muito feliz É. e muito curiosa para saber as histórias da Sabrina. Que bom que depois da primeira edição você voltou na segunda, né? Sinal que não Sim, foi tão assim assustador, né? sim. Sim ou não? Sim, foi um Ah, pouquinho foi um assustador, pouquinho, mas né? chegando aos poucos, me acostumando a esse novo ambiente, É isso aí. estudando bastante para conseguir entregar um bom trabalho, né? Tudo bem, Sabrina? Tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É sempre bom trocar ideias e compartilhar Com certeza. e Você, conversar um pouco. você é sempre bem-vindo, que você é da casa. Ela foi nossa gerente de marketing. Às vezes ela esconde no currículo, viu? Não, Mas de ela. jeito nenhum, com muito orgulho. Aqui que eu aprendi, a principal lição que eu aprendi trabalhando aqui na editora, qual foi? Você vem perguntar para mim, eu que vou te perguntar. Qual foi a principal lição que você aprendeu aqui? Olha, eu aprendi uma lição que foi entregar conteúdo certo para a audiência certa. Que beleza, hein? E essa lição eu carrego até hoje, porque foi aqui que eu aprendi a entender, ouvir as necessidades e entregar aquilo que realmente vai fazer sentido para esse consumidor, para esse leitor. Que bacana, hein? Sabrina, a gente abriu aqui com o gancho da China, porque é muito interessante, né? Nem todo mundo tem a possibilidade de visitar a China, mas a China tem cada vez mais importância, eu não vou dizer nem para o Brasil, mas para o setor automotivo globalmente. E agora as marcas chinesas, que são, podemos considerar newcomers, né? Porque são marcas muito desconhecidas para nós e são desconhecidas também na Europa e nos Estados Unidos, elas estão ganhando força. Existe um movimento lá nos Estados Unidos até para tentar prevenir a entrada de fabricantes de veículos elétricos chineses, para fortalecer as marcas locais, que são aquelas que a gente conhece tanto tempo aqui no Brasil. Então, eu acho que essa conversa sobre a China vai render muita coisa, Vai né? render muita coisa. Mas, em primeiro lugar, eu queria te perguntar o que você foi fazer na China e como é que é uma... Vamos partir do básico, a preparação para uma viagem para a China, porque eu fico pensando, se alguém me convidar para a China, para visitar só a viagem, já me assusta, sabia? Não, bom, vamos, começando assim, lá do alto mesmo, eu assumi as áreas internacionais recentemente, né? Eu era gerente de marketing da Nakata, depois a Nakata foi comprada pela Fras-le, que se transformou em Fras-le Mobility, com outras marcas, Controil, Fremax, Nakata e tantas outras marcas ainda que temos around the world, né, que a gente fala. E eu sou responsável pelo marketing das regiões internacionais também. Pelo menos pelo processo de planejamento estratégico, investimentos, né, e aí os marketings fazem a operação local. Então aí veio o primeiro desafio, assim, na China, foi a feira de Xangai. Primeiro desafio, tirar o visto chinês. Eu tive que ir para Brasília para tirar meu visto, porque aqui em São Paulo não tinha mais, nos próximos 6 meses, horário para agendar. Então eu tive que pegar um avião e pegar meu passaporte lá na China. Né? Na entrada no visto, fazer aquela pequena entrevista, não em chinês, em português, lá na China, no consulado chinês. Foi isso. E muitos exames, uma documentação incrível, não é fácil. Eu fico imaginando que todo brasileiro que vai para lá passa por esse processo. É carta de apresentação, é carta de onde você vai ficar, falando que você é funcionária, né? Nós temos uma operação... Um evento rápido, né? Sim, nós temos uma operação Fabril na China, então tem Fras-le na China. Então toda essa documentação reunida e montar uma feira lá fora não é fácil. Não é fácil porque a barreira da língua é grande, não é todo mundo que fala inglês, né? Não é. Então você tem que selecionar já, pré-selecionar um fornecedor de stand, de alimentação, de mão de obra, que tenha interlocução em inglês. Não, sim, não é... Essa área é mais fácil, mais razoável.
Mas foi bem desafiador e fizemos lá um stand de 200 metros quadrados e muitas surpresas, porque a gente está muito acostumado com a Automec, né? Mesmo com Frankfurt, automecânica em Frankfurt, que eu também estive lá ano passado e também fizemos o stand lá, é um público, assim, não é o mesmo, são três, já tenho 3 públicos totalmente diferentes. Aqui no Brasil a gente vê o profissional inteiro da cadeia vindo visitar a Automec. Então, você tem as legiões de mecânicos, do empresário da reparação, os balconistas, eles vêm, os gerentes de loja de autopeça, e vem toda a cadeia dos distribuidores, né? Lá, na Alemanha, já é uma feira mais de negócio. Já vai mais o empresário da reparação, mais ainda o empresário da distribuição. E de todas as línguas, né? Porque aí lá a multiplicidade de línguas é muito grande. Na China, prospects, clientes, não é um número tão grande, mas aquele burburinho de negócios. Então, outros fornecedores querendo compartilhar o que eles fazem com a gente, falando, olha, fornecedores mesmo, muita visita de fornecedores. Fomos bombardeados por fornecedores lá. Fala, não, nós somos fabricantes, obrigada, né? Muita. Então, quase que para te dizer que a gente teve mais demanda de fornecedor do que de cliente dentro do stand. Que interessante, né? Mas deve ter sido interessante, eu fico imaginando, porque você cuida do marketing e deve ter tido muita troca nesse sentido também de como eles fazem marketing lá e o que você pode também trazer para cá nesse sentido de uma experiência diferente com relação a como uma feira funciona. A como uma feira funciona e a como o mercado funciona. Porque assim, ir para a China é você tirar tudo da sua cabeça, esvaziar. Porque por mais que as pessoas contam, né? E a gente, ao longo desses 1 ano e meio que eu já estou atendendo a região, eu faço reunião com os vendedores e faço reunião com o pessoal de produto, de desenvolvimento de produto, que eles te trazem as demandas e você fala, não, mas não dá para a gente fazer desse jeito, porque a gente tem que proteger a marca, ou porque a gente tem que proteger a unidade de produtos em volta de todo mundo, ou porque a gente tem que proteger o nosso... Não dá. Na China é tudo diferente, não tem jeito. O mercado realmente é diferente. Não dá para a gente imaginar se a gente não for. Então, foi legal ter visto como que funciona uma feira na região, mas foi ainda mais interessante ter podido ter a experiência de pegar o carro, pegar a equipe e ir visitar a oficina, varejo, distribuidor, falar com equipes de vendas, entender, né? Com as traduções necessárias, as argumentações, né? Então, eu pude acompanhar algumas argumentações de vendas, de equipe de venda falando com o dono da loja, falando para introduzir linha. Aí, na tradução, eu pegava os insights e tudo muito diferente. Pois é. Aproveitando essa sua... Porque a gente sempre tem a curiosidade sobre o trade, né? Sobre as etapas, sobre a cadeia de negócios, né? Aliás, a Larissa que está chegando agora, quando a Sabrina falou que a feira é frequentada por profissionais da cadeia, não é uma feira de carcereiros, a cadeia realmente é o nosso trade, né? E a gente tem aqui na cabeça, embora isso hoje já há algum tempo não seja realidade, mas a gente tem aquelas 4 etapas bastante tradicionais, né? Clássicas, né? Que é a indústria, o distribuidor, o varejo e a oficina. Hoje isso é apenas na mente da gente, né? Funciona de uma forma bastante diferente no mercado. Mas o que você pode falar em relação a esse conceito de cadeia na China? Olha, eu vou falar aquilo que eu vi, os exemplos do que eu vi, porque, de novo, né, eu sempre brinco, você não vai conhecer Brasil se você for visitar São Paulo e for visitar uma cidade no interior de Goiás, né? Ou mais uma cidade. Vou falar morar lá para entender, vou falar um pouquinho do que eu vi. Então, assim, sim, o governo muito atuante, né? Para você entrar na China, você tem que entrar lá na plataforma do Alipay, você tem que colocar o seu passaporte, foto do seu passaporte, você tem que colocar o seu endereço no Brasil, você tem que colocar o cartão e o CV do teu cartão, todo o código atrás. Se você quer usar o cartão lá, você tem que colocar tudo do seu cartão. Todos os cartões que você vai usar. Que medo. E aí, tudo que você faz, você tem que fazer por esse aplicativo. Então, você paga por esse aplicativo, você pega transporte público com esse aplicativo. Então, o governo sabe
do momento que... Exatamente onde você tá. Exatamente. Ele sabe até que estações, por onde você andou e por onde você andou na rua. Porque em todos os postes tem umas 30 câmeras. Eu tenho fotos, depois eu vou te mostrar. Os postes com muitas câmeras. Por todos os quarteirões. Xangai é completamente vigiada. Claro que Xangai também é uma cidade que foi usada durante muitos anos de modelo para eles testarem várias coisas e implementarem muito serviço, muito desenvolvimento, né? E sem LGPD. Então, o LGPD é do governo, ali não tem a lei de privacidade. Então, por onde eu andei, né? Por onde eu vi, com todo esse controle do governo, ele consegue organizar um pouco. Então, existem, por exemplo, complexos de distribuidores. Você não é que nem aqui, que tem um distribuidor aqui, outro ali, eles são espalhados, né? E no Brasil inteiro é assim. A gente não vê complexos de distribuidores aqui. Lá eles trabalham como shopping centers de autopeça. Então, você entra num complexo, tem 3.000 lojas. Só que são lojas que é como se fosse um pequeno distribuidor. Ele faz um pequeno estoque ali, ele tem outros estoques, e ali é um ponto onde vai tanto caminhoneiro. Eu investiguei muito a linha pesada, porque a nossa principal linha na China, a gente atua no mercado de reposição pesado na China, né? Então, o caminhoneiro entra lá, ele já compra diretamente do distribuidor, que também vende no atacado para outras pequenas lojas na região. Mas são conglomerados, muitos conglomerados. E muitos deles já com um elevador ali e buraco no chão para mexer no caminhão por baixo e tudo meio misturado. E residência. Muitos dos donos de distribuidor e loja moram dentro da loja. Então é uma loucura, porque assim, é uma poluição de marcas e caminhõezinhos e autopeça para tudo quanto é lado e cliente comprando, né? E eu vi uma coisa muito interessante, também me chamou a atenção. Não dá para afirmar que é isso em toda a China, né? Mas o que eu vi muito é o seguinte: eles são muitos exemplos de distribuidores monomarcas. Por quê? Porque eles pegam eles se casam com uma marca. Porque aquela marca, ela tem, normalmente, uma multiplicidade de produtos, assim, que não dá para entender como que eles fazem aquilo. Então, eles têm uma linha de lona que tem 12 modelos com 12 preços diferentes e 12 qualidades de produtos diferentes. Então, eles não precisam ter uma multiplicidade de marca, que nem os nossos distribuidores hoje trabalham no Brasil, que a gente vê pelo menos 2 ou 3 marcas, de cada linha de produto, né? Quando você entra na autopeça, então, enlouquece, porque aí no mínimo de 7 a 10 marcas, você vê tudo misturado. Você não vê, porque eles compram por part number, o part number que está mais legal. A gente sabe que no Brasil existe algumas lojas que priorizam marca, mas tem um grande número de lojas que prioriza o custo do part number para poder fazer o seu estoque. E lá não, lá eu vi um pouco mais de, eu tô com esse negócio, eu vou fundo com esse negócio. Então eu vendo essas marcas, o outro vende outras marcas, o outro vende outras marcas. Você não vê uma marca forte que está presente em todos os distribuidores. Você não vê. Eles vão até a marca que não é marca. É só a lona no shrink e não tem nada escrito. Pois é, isso leva a uma questão que a gente debateu muito quando a presença chinesa começou a crescer aqui no mercado de reposição, não é? Que hoje me parece que está no passado, mas é interessante ouvir a sua visão. Ouvir a visão é um negócio fantástico, né? Vamos ouvir as suas palavras. A China, no começo, havia uma questão relativa à qualidade, né? Vinha com essa pecha de que os produtos não tinham qualidade. Isso, depois a gente acabou percebendo que, na verdade, a China tinha qualidade para todos os gostos, né? O que você sentiu lá, que você percebeu em relação a essa questão? Bom, eles têm lá os planos de 5 em 5 anos que eles fazem. Eles já estão na 14ª rodada do plano de 5 anos, né? Que eles chamam.
E esse plano desses 5 anos agora, eles têm vários pilares, eles estão se focando muito em 3 pilares principais, né? Um é o pilar que eles falam de crescimento econômico, não pela quantidade, mas pela qualidade. E isso você consegue ver em tudo, assim. Eu muito observadora, porque eu sou super curiosa. Então, andando na rua, você vê, entrando no mercado, você vê a questão da qualidade em tudo que você vê. Eles têm tudo de todas as qualidades. Então, eles têm os carros de todas as qualidades que você imaginar. Você vai numa loja, eles têm o mesmo produto com 2, 3 qualidades diferentes. Quanto você quer pagar? Eles falam, quanto você quer pagar? Ai, tá muito caro, quanto você quer pagar? Ai, tem esse outro aqui, ó. Tá bom. Eles falam, tá bom, vai. Ai, tá muito caro. Então, peraí, tem esse outro aqui. Ele é parecido, mas ele é um pouquinho diferente de qualidade. Então, eles têm esse conceito. E por eles terem esse conceito, significa que na qualidade supra-sumo, que é o que você precisa e é o teu custo-benefício na sua cabeça, eles vão ter. Eles investem muito, porque eles já cresceram tanto e nos últimos 30 anos, 20 anos, 5 anos foi uma coisa incrível que eles cresceram, que eles não é mais na quantidade, né? Eles estão... A exportação da China, que antes era 35% do PIB, hoje caiu para 18%, porque é o segundo pilar, que é o mercado interno. Eles querem crescer atendendo o mercado interno. Eles estão crescendo a classe média, assim, astronomicamente. Eles têm na cultura que para casar você tem que ter uma casa. Não se casa sem casa na China. Então teve o boom imobiliário. Eles estão migrando o interior para as grandes cidades. E não é que nem aqui no Brasil, que a gente tem... Quantas grandes cidades, Cláudio, a gente tem no Brasil? Temos as capitais e algumas outras. Mesmo as capitais, né? Nem todas, né? Lá não, eles têm dezenas de grandes cidades, né? Então eles estão... Essa migração está muito forte. Então é isso que está acontecendo. Com isso, agora volta para a sua pergunta, que foi... Sobre a qualidade. Sobre a qualidade. Esse investimento em qualidade você vê em tudo. Então é um dos pilares. O pilar crescimento econômico pela qualidade, o pilar de atender o mercado interno, porque tem muita gente e a classe média crescendo está gerando muito consumo e tudo mais, né? E o pilar ESG, porque eles estão entendendo que eles vão perder competitividade, né? Na China não pode mais ter amianto nas pastilhas. Ah, mas não tem pastilha sem amianto? Tem! Mas eles têm muita noção de negócio. Eles sabem que aquela pastilha com amianto não vai para exportação, não vai. Então a qualidade lá está crescendo muito. Não tem mais aqui. Eu me lembrei outro dia que quando eu entrei na Cata, eu entrei, primeira semana teve uma reunião de fornecedores, um fórum de fornecedores. Até era o Marcelo Tonon presidindo o fórum, e era um questionamento gigante. Como que vai fazer com a nossa concorrência com a China? A China é ruim, os produtos são ruins. Olha, de 18 anos para cá, quanta coisa mudou. Não é mais produto ruim. Tem todos os produtos. Bom, a pauta para a gente conversar aqui sobre a China é praticamente do tamanho da China, né? É do tamanho da China. Estou com 300 perguntas na cabeça, vou fazer um rápido intervalo, 30 segundos, a gente já volta com a Sabrina Carboni, gerente de marketing da Fras-le Mobility. 3 décadas, 30 anos, mais de 10 mil dias, todas as horas, um só compromisso: produzir um jornalismo de verdade. Essa é a história de um pequeno jornal que se tornou uma empresa de mídia, se transformou em uma indústria de comunicação e relacionamento, sempre com foco exclusivo no interesse de informação e conhecimento de todos os públicos desse aftermarket automotivo. A juventude daquele 1994 segue sendo rejuvenescida pela mesma vocação por inovação. O DNA criativo seguindo na geração de novas soluções para o desenvolvimento inteligente de um setor de negócios de relevância econômica e social que se associa e se justifica pela assinatura que criamos para a sua atividade, cuidando da vida que o carro leva. Nesse 2024, somos a NHM Novo Meio Hub de Mídia, onde o novo nasce e cresce, mas segue sempre novo.
Estamos de volta aqui com o Diálogo Automotivo e eu quero perguntar para a Sabrina como é que fica a questão da competitividade entre as marcas na China, porque você falou que é um grande complexo de vendas e meio tabelado, assim, com preço diferente. Como é que essas empresas competem? Como é que funciona? É uma visão diferente da que a gente tem aqui no Brasil? Então, de novo, vou falar o que eu observei, tá? Eu vou falar do mercado de veículos e vou falar do mercado de autopeça. Vou fazer um paralelo entre os dois. Então, assim, você está na rua, em Xangai, né? E em algumas outras grandes cidades também. As menores cidades, nem tanto. Mas o que acontece? A placa do carro é muito cara. Para você comprar um carro, você tem que comprar a placa. E você paga quase o valor do carro, de um carro de luxo. Antigamente era assim nos táxis do Brasil, né? É. Meu avô era taxista, ele tinha uma placa, toda vez que ele trocava de carro, a placa ficava com ele. Lembra disso daí? Faz tempo, que hein? era para cercear, para limitar, para controlar. Então tá explicado porque precisa comprar uma placa, porque o governo também consegue não deixar muito densa algumas cidades, faz esse controle, põe o preço mais para cima ou mais para baixo, de acordo com a densidade da cidade. Certo? E aí, as placas compradas, elas são azuis. E você pode comprar uma placa e colocar num carro híbrido elétrico, certo? Só que todos os carros híbridos ou elétricos que são comprados sem placa, porque a pessoa não tem placa, o governo liberou e você não precisa comprar a placa. E a placa é verdinha. Então, você olha na rua, você vê 95% dos carros com placa verde. Não tem barulho no trânsito. Você está no meio de uma ilha no trânsito, uma avenida de 4 vias, assim, ó, dos dois lados. Silêncio total. Parece que você está num parque que você só ouve as vozes e a bola batendo. É assim o barulho. Muita moto. Tudo elétrico. Só faz barulho do vento. Poluição diminuída. Fora que tem placa azul, que o carro comprou um carro elétrico. Então, dessa forma, quantas montadoras tem de carro elétrico que você vê na rua? Você não vê repetição. Você vê, isso aqui é uma montadora, essa aqui é outra, isso aqui é outra, isso aqui é outra. Você para no trânsito, você olha ao seu redor, você não vê repetição de montadora. Agora, o preço desses carros em relação aos carros a combustão, será que é muito... O carro a combustão está ficando mais caro. Ficando mais caro. Ou Estão seja, conseguindo temos inverter. essa questão da placa que você citou aí, isso representa uma política de incentivo governamental que, desse jeito, vai acabar com o carro a combustão lá, com a produção de carro a combustão. Vai acabar. E como é que troca a bateria na China? Como é que troca a bateria em Xangai? Como é que carrega em Xangai? Troca a bateria. Cada montadora, que são várias, tem vários postos de troca. Ao longo da cidade, você vai andando, mas vai várias casinhas de troca. E é um buraco, sabe? Tem o elevador de baixo, assim. Então, os carros entram, troca a bateria. É automatizado o procedimento, né? Cara, você não precisa ficar em casa carregando bateria, entendeu? Mas Você tem que trocar é que nem muito. gasolina tá acabando, você não para no posto. Então a bateria tá acabando, você para no posto, troca a bateria e vai embora. Mas dá para reaproveitar essa bateria. Aí a montadora vai carregando, vai reaproveitando. Que legal. Aliás, você colocou uma questão muito interessante em relação ao reaproveitamento. Circulou aí na internet, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê na internet, né? Mas a questão, ela ainda assim é pertinente. Fotos de cemitérios de carros elétricos que você consegue enxergar lá pelo satélite, né? Qual é a política de reciclagem? Você conseguiu entender? Não consegui chegar a isso. Porque isso é um problema, né, Sabrina? A bateria, ela é profundamente agressiva ao meio ambiente se você não tiver... Agora, por outro lado, a questão ambiental na China, ela faz parte de um plano de desenvolvimento, né? Ela faz parte desse E lá, plano. ao contrário do que acontece aqui, né? A lei tem que ser cumprida. Sim, O plano tem que ser sim. cumprido, né? E tá muito na mão, o governo acaba incentivando, o governo acaba dando troca em imposto, ele tem todas as ferramentas na mão para fazer. Então, assim, é pro mal e é pro bem, mas tem coisa que vai pro bem, né? Então, eu acho que, assim, eles como, pensando melhor, como as baterias hoje, elas estão na mão das montadoras, na parte de serviço das montadoras, de alguma maneira elas estão centralizadas, elas não estão espalhadas, né? Elas estão muito mais centralizadas do que aqui no Brasil, por exemplo, que não tem esse serviço, né?
Então, eu acho que a questão das marcas, você não vê quantas montadoras saindo da China, montadoras que são super fortes mundialmente saindo da China, porque a competitividade acaba realmente, mesmo eles produzindo lá, para eles é um grau de competitividade e é um desapego com marcas. É um desapego com marcas. Você vê BYD? BYD, que é tão famosa pra gente aqui, Aham. lá ela é só mais uma. Mais uma, né? Entendeu? Tem muitas e muitas e muitas outras, muitas. Pois é. Eu pedi para um me listar, ele me listou 12, assim, tem a tal, a tal, a tal, a tal, a tal. Então, assim, imagina quantas realmente tem, né? E no nosso mercado? No nosso mercado acontece isso também. As marcas, elas são tantas as marcas. Para vocês terem uma noção, nós temos uma linha de Fras-le lá, de pastilha, de pesados, que são 3 embalagens. Uma embalagem azul, com a pastilha na capa, uma embalagem amarela e uma embalagem vermelha. Eu fotografei um fabricante que ele fez exatamente a mesma embalagem, E olha, uma embalagem mais grossa que a nossa, mais estruturada, mas ele fez exatamente as 3 cores e pôs Então, assim, são infinitas marcas, são muitas mesmo. Então, o trabalho de impacto de marca, ele é muito menor do que aqui. Aqui, a gente pode citar 2 marcas, com certeza, líderes em cada um dos segmentos. A gente pode citar isso aí. Vocês fazem pesquisas de marca, a gente lida com isso, inclusive em pesquisa. Primeiro que não tem pesquisa nenhuma de marca para a gente se referenciar, assim, de nenhum grau, né? E o impacto, por exemplo, das marcas no ponto de venda, tem um jornal. Aí eu fui demandada assim, a gente precisa anunciar no jornal. Falei, tô louca para conhecer o jornal automotivo do segmento de autopeça da China. Vamos fazer um, pô. Né? Fui conhecer. Eu tenho as fotos, depois eu vou te mandar. Ele é um classificado. É um classificado gigante, assim, olha. Você abre assim, ele é enorme, eles dobram, fica em cima dos balcões, eles distribuem todas as autopeças que eu vi, eles circulavam, mas ele é um classificado, não tem conteúdo. Então, por isso que o outro pilar que eles estão trabalhando nesse plano deles é serviço. Não tem serviço, Cláudio. Quando você olha a bateria, você fala, poxa, mas e o serviço que eles estão montando, né? Mas, por outro lado, o serviço para o mecânico, de capacitação bem estruturado, serviço para os vendedores defenderem as marcas, serviço de entrega com tracking. Não existe isso daí. É uma conversa infinita, né? A gente, infelizmente, não pode... Mas vamos falar mais vezes sobre China. Para encerrar esse assunto, eu queria voltar lá no comecinho da nossa conversa e amarrar com isso que você falou sobre as marcas, né? Sobre as marcas de veículos. Muitas delas, acho que a maioria, como são tantas, né? Elas são desconhecidas aqui no Brasil. A China tentou entrar aqui há alguns anos, talvez 20 anos, com uma série de marcas de automóveis, motores a combustão interna, né? Houve uma dificuldade para competir com aquelas marcas que nós tínhamos estabelecidas aqui, e agora a gente está vendo um segundo movimento que são os híbridos e elétricos, né? Esses carros ainda dependem de um posicionamento de preços, né? A gente viu o lançamento recentemente, no finalzinho de fevereiro, na verdade, do BYD Dolphin Mini, que o pessoal esperava que custasse 99.800, acabou custando 115 mil. Mas é uma proposta, os preços estão caindo, a gente já tem o Kwid E-Tech, que custa menos de 100 mil. A gente tem visto uma presença muito forte da GWM, que tem um produto muito interessante, que inclusive eu testei lá em Interlagos. O carro tem muita tecnologia, é espetacular, e o marketing é muito agressivo, então essas marcas estão ganhando visibilidade aqui no Brasil, mas o Brasil é um caso à parte, a gente está partindo aí para a solução híbrida, ao que tudo indica, né? Uhum. Por outro lado, nos Estados Unidos, como a gente comentou no comecinho, e na Europa, a situação é diferente. Principalmente na Europa, existe uma lei que proíbe a venda de carros novos com motor a combustão a partir de 2035. Que está aí. Que está aí, exceção feita ao combustível sintético, né, o e-combustível, que hoje pertence à Porsche, mas outras montadoras estão correndo atrás, mas de qualquer forma o que se acredita mesmo é que vai ser a eletrificação. As marcas tradicionais estão
partindo também para soluções elétricas, a gente viu a Volvo encerrando a venda de carros a combustão, mas a China está desenvolvendo esse know-how muito grande, né? E antigamente, a gente ouve muito isso, a venda do carro, ela dependia, na verdade, de quem detinha o powertrain, né? Você tinha que fazer motor e transmissão para você poder fazer um carro em volta. Hoje em dia, o powertrain no carro elétrico, ele depende do fornecimento das baterias e de um motorzinho elétrico, então todo mundo, teoricamente, pode montar construir uma indústria de carros elétricos, né? Sem a dependência de se desenvolver um powertrain, desenvolver um motor a combustão, por exemplo, é um processo caríssimo, né? E essas marcas estão desenvolvendo tecnologias, estão ganhando qualidade, estão desenvolvendo logística de substituição de bateria, enfim, elas têm uma série de fatores de competitividade, né? E você está dentro de uma multinacional, porém uma multinacional diferente, é uma multinacional brasileira, que, né, está presente nos mercados. De Caxias para o mundo, a gente então, fala. vocês, ao contrário do que acontece lá fora, as multinacionais lá de fora que atuam aqui no Brasil, elas recebem as informações de fora, então elas estão expostas e têm esse contato. Vocês estão desenvolvendo certamente essa abordagem para esse futuro, né, de carros elétricos. Nós vamos continuar tendo ali o undercar, enfim, mas de qualquer forma é um carro que está mudando. Certo. Mas a minha pergunta é um pouco diferente de tudo isso que eu te falei. O cenário está o cenário é mais ou menos desenhado, o cenário está bem construído. A China é tida como a grande potência global do futuro, já é hoje uma potência gigantesca, mas ainda rivaliza com os Estados Unidos. E ela vem comendo pelas beiradas. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, uma série de usinas de álcool que hoje estão na mão de chineses, e o álcool vai ser o nosso combustível do futuro, né? Então, a minha pergunta, bastante simples, né, é a seguinte: Vamos lá. A China vai dominar o mundo com as suas tecnologias, com os seus investimentos em tudo que é estratégico, e o que representa isso para a livre iniciativa, para o livre mercado? Porque, por mais que a China tenha crescido em função de conceitos capitalistas, o Partido Comunista se eternizou no poder, não vai sair, não há nenhuma perspectiva. Você já comentou sobre as câmeras, a gente tem uma série de limitações. A gente está vendo o que acontece em Hong Kong, né, que era uma colônia inglesa, e agora a China quer podar todas as liberdades que eles conquistaram no tempo em que pertencia à Grã-Bretanha. Enfim, a pergunta é simples: qual é o nosso futuro e qual é o futuro do livre mercado, do domínio de tecnologias com esse avanço chinês? Olha, a gente tem uma crença, né? Eu vou trazer a crença dentro dos valores de Frasle Mobility, daquilo que a gente pensa, unificado num racional estratégico nosso lá, tá? E a nossa crença está muito conectada à experiência do cliente, muito em volta da experiência do cliente. Então, existe um mundo peça, fornecimento, fabricação, né? A China ajudando em alguns casos e atrapalhando em outros, porque ela vira concorrente também da gente aqui, né? Só que o jogo, ele não é ganho só na commodity, ele é ganho também no serviço, ele é ganho também no... Mesmo na China, né? Quando você vai para esse mundo sem marcas que a gente comentou, ainda assim, ele é sem marcas, mas ele é muito de relacionamento. Então, ele vira uma incoerência, porque se ele é muito de relacionamento, você está representando uma marca, então ele acaba ficando fiel àquela marca pelo relacionamento. Então, volta para ter alguma representatividade, a presença e, no fim, a marca por trás. Então, aqui, assim, a China está invadindo e não tem jeito. A China, ela tem uma força tecnológica de fabricação que hoje está inigualável no mundo. E eles não vão voltar para trás. E para pegar o rabo do foguete de China, né, que Estados Unidos tenta e outros países estão tentando, eu não sei se pega. Eu não sei, só se acontecer alguma coisa que começar, essa bola que está se agigantando, ela começar a se quebrar ao longo do caminho. Mas não é o cenário que a gente está vendo, né? Então, assim, a presença deles aqui vem muito forte. Só que quando eles chegam aqui com um simples fornecimento, eles chegam sem garantia, eles chegam sem 0800, eles chegam sem política sustentável de preço. Então,
tem 2 focos. Nós, Fras-le Mobility, a gente quer continuar tendo o cliente no centro e oferecendo um arcabouço de serviços para ele que realmente faça diferença. Porque senão fica tudo igual. Todos os produtos têm o mesmo preço, o mesmo nível os mesmos níveis de qualidade de entrada, médio e de premium. E não é isso que desempata o jogo. Então, você tem que ter disponibilidade, você tem que ter... sabe os 4 P's do marketing? Você tem que ter disponibilidade de produtos, tem que ter produto para todos os nichos, com volume, né, que chegue rápido, você tem que ter uma distribuição incrível, você tem que estar em todos os pontos, você tem que ter um marketing muito forte, as marcas precisam entregar outros serviços, conteúdo, treinamento, capacitação, tudo que a gente trabalha com as marcas, né? E você tem que ter um preço que equilibre esse jogo. E o preço também para equilibrar esse jogo é um outro diferencial, porque no momento que você agrega tanto serviço, o seu preço fica maior. Então, você tem que trabalhar a marca para sustentar todo esse arcabouço. Então, volta para o CX. A jornada dos clientes, né, que tem o cliente de todos os níveis da cadeia, essa jornada tem que ser boa com a marca. E para proporcionar uma jornada dessa, não é só a profusão de produtos feitos e aparentemente entregues. Não é só isso. É todo um... Vamos aproveitar que você está falando aí de Fras-le para conversar um pouquinho sobre essa transição, né? Você veio de uma grande indústria, que é a Nakata, e essa indústria passou a integrar um complexo, né? Um conglomerado de indústrias, a Fras-le Mobility, que por sua vez está dentro de um conglomerado ainda maior, né? Muito que maior. É o Grupo Randon. E a experiência para você, de que forma está ocorrendo essa integração, já faz algum tempinho, mas o processo ele talvez não siga de um dia para o outro, né? O que isso representou para você como profissional, para a sua visão de mercado e para o próprio grupo? O legado de Nakata, a construção de Nakata, a Nakata é uma marca que ela não é original, ela é 100% no mercado, do mercado de reposição, né? E quando você pega uma marca com esse escopo, a escalada de construção de prestígio ela é mais difícil, né? De você construir. E Nakata a gente conseguiu construir, porque assim como na China, que o governo não muda, não muda nunca, então é mais a longo prazo a construção, a gente tem um time muito coeso de longo tempo, então as iniciativas não é para o aqui e agora, a gente fez muita iniciativa de construção, de plantar aqui para colher lá na frente, né? E essa experiência de construção de uma marca que hoje está entre a primeira e a segunda marca mais adorada do Brasil nas pesquisas, etc. e tal, ela envolve consistência, ela envolve um planejamento estratégico realmente com estratégia por nicho. Então, esse legado foi o legado que nos ajudou a construir, a reconstruir as outras marcas. Porque, na verdade, as marcas, quando eu cheguei, Fras-le líder no Brasil, né, com freios. Então, assim, eu já cheguei com as marcas muito bem posicionadas. A Fremax com um prestígio de marca incrível, um reconhecimento de tecnologia e produto diferenciado, que a gente, nas pesquisas, cada vez mais, a gente fica surpreso, né? A Controil, uma marca muito próxima do mecânico, uma marca de fácil acesso, benquista. Então, assim, eu peguei marcas já fortes. Então, esse conhecimento de legado, essa construção de jornada que a gente fez com a Nakata, ela serve muito para ajudar essa jornada das outras marcas. Então, acho que é isso que é um prazer poder chegar e ver equipes tão competentes, porque a gente, no mundo de Nakata, éramos 450 funcionários. No mundo de Fras-le Mobility, né, que é o grupo, né, a empresa corporativa, a gente é 6.000 funcionários. No grupo de Randon Corp, nós somos 16.500. Então, assim, a gente saiu de um mundo muito menor, mas com certeza de que as estratégias e o conhecimento adquirido ao longo desses anos estão servindo muito para dar sustentação para as estratégias dessas novas marcas. Quer perguntar alguma coisa, Larissa? Você quer saber um pouco de Eu ESG? quero saber de meio ambiente, principalmente, porque depois dessa experiência na China, eu fico pensando o que são mercados diferentes, são culturas diferentes, mas o que é possível trazer para o Brasil
dessa experiência e o que é possível também, o que já estava sendo pensado na Fras-le com relação a isso, com relação ao meio ambiente, nessa realidade que a gente tem de que não dá para trazer carro elétrico tão rápido para cá, para todo o Brasil, de uma forma rápida, assim, coisa de pouquíssimos anos. Então, o que é possível, assim, para nossa cultura, para o nosso país? Olha, eu vou falar algumas iniciativas que a gente tem com Fras-le, porque temos total foco em ESG, né? A Randon Corp, ela tem em seus imperativos estratégicos um dos pilares principais ligados a ESG mesmo. Então, nós com Fras-le Mobility também temos muita representatividade em todos os projetos que a gente leva para o grupo como um todo. Então, por exemplo, a gente tem com Fremax, a gente tem uma política de trazer, né, a política reversa de trazer os discos que são descartados nas oficinas. Então, a gente recolhe em São Paulo, e agora a gente está ampliando para outras cidades, a gente recolhe os discos. Esses discos recolhendo, a gente economiza emissão de carbono, porque você não está extraindo de novo, não está passando por todo o processo de beneficiamento. A hora que você derrete, é um produto ferro, né? Ele derretido, ele é exatamente o mesmo produto, então não é um produto que ele vem diferente, ele já é reaproveitado para ser utilizado em novos discos. Então, o investimento que a gente faz é infinitamente menor do que o investimento que a gente faria de compensar carbono e todo o resto. Então, essa é uma das iniciativas, mas a gente tem várias. A gente tem todas as empresas se transformando muito com a questão das placas de fotovoltaicas para poder consumir a energia de uma maneira diferente. A gente tem programas, por exemplo, temos um programa para dobrar o número de lideranças femininas dentro da companhia, né? Que é um programa bem estruturado, de mentoria. Eu mesma já fui mentora de várias lideranças que estão subindo, então eles dão um suporte para a gente aprender a ser mentor, o que é legal, porque serve para você como líder de uma maneira geral, para mentorar pessoas a se desenvolverem, mulheres, né, a se desenvolverem. Então, eles têm um programa muito, muito forte. A gente está com um investimento agora para poder fazer a emissão de gases de efeito prejudicial, né, como o carbono, por exemplo, e a gente tinha uma ambição de reduzir em até 40% até 2025. Com um projeto, a gente já conseguiu reduzir quase 30%, e a gente ainda está na jornada. Então, são muitos os investimentos para poder cuidar e ter uma boa governança, né? Temos processos de governança que são incríveis, de planejamento estratégico, de acompanhamento de projetos. Então, tem muitos exemplos para dar, né? Nós estamos com tempo aqui curto, mas a Fras-le Mobility vem investindo muito em muitas ações em ESG e a gente divulga, está toda hora na mídia, então tem sido uma jornada boa, todo esse novo mundo para mim também. Maravilha. Eu queria encerrar, Sabrina, com uma pergunta um pouco mais conceitual, né? A gente tem assistido e eu vi isso na Automec, você inclusive é uma das agentes dessa mudança, por isso que eu vou perguntar para você também. A questão da mobilidade. Nós temos visto, muito se fala que a indústria automotiva está migrando para a indústria da mobilidade, né? Está escrito aí na sua camisa Fras-le Mobility. Sim. Se nós estivéssemos tendo essa conversa 5 anos atrás, provavelmente estaria escrito aí Fras-le Automotive, né? Uhum. Exatamente por ainda não existir esse conceito. Mas eu acho que esse conceito ainda não está claro para o mercado como um todo. Eu queria ouvir a sua opinião. Qual é a diferença da indústria automotiva para a indústria da mobilidade? Qual seria, hipoteticamente, a diferença desta Fras-le Automotive, hipotética, para a Fras-le Mobility? O que significa, na prática, mobilidade que o termo automotivo não atende? Olha, a mobilidade, você sabe que nós fabricamos peças para carro, moto, caminhão, trem, para vários segmentos, né? Então, quando a gente se posiciona como Fras-le Mobility de mobilidade, é que a gente quer ter as soluções para todos os mercados que andam, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, uma linha nova de pastilhas, que são pastilhas para carro
elétrico, porque a forma de frenagem do carro elétrico ela é diferente. Então, a construção de novas tecnologias e produtos que possam apoiar o desenvolvimento dos automóveis. Então, é nesse sentido, de estarmos presentes com serviços e com produtos que apoiem o crescimento de mobilidade do mundo. Então, é mais ou menos isso. É com serviços, é com peças, é com produtos que se conectem a esses veículos. Nós não vamos comprar uma montadora, provavelmente, elétrica, não é por aí, não sei a Randon Corp, porque a Randon Corp tem outros negócios, mas o negócio de Frasle Mobility é peças e peças para mobilidade, peças e serviços. A gente fala muito em pacote completo de soluções por causa disso. Então, o nosso Keep Life in Motion tem muito a ver com isso daí. Muito Mantém bem. a vida em movimento. Muito obrigado, Sabrina. Bem-vinda de volta ao Brasil, né? Obrigada. Espero que a gente Estamos converse outras aqui. vezes. Conversaremos sempre, mas aqui no Diálogo Automotivo em outras oportunidades. Vamos conversar. Tem muitas fotos. Quem sabe a gente faz Não é? um artigo no jornal, pegando um pouco de tudo Aliás, isso que eu fotografei o e espaço colocando. já está aberto aqui, você já se comprometeu, o pessoal da câmera de lá, então agora você faz favor de mandar essas fotos. Vamos lá, vamos fazer uma matéria e vamos ilustrar um pouco disso daí. Sensacional. Larissa, obrigado pela participação mais uma vez, por estar aqui com a gente. Obrigada, Obrigada, adorei. Larissa. Aprendi muito com Ah, você. imagina. Obrigada, viu? Obrigada, Cláudio. Eternos aprendizes, né? Vamos lá. E obrigado a você também, que acompanhou aqui o Diálogo Automotivo pela TV. Se você gostou, eu duvido que você não tenha gostado, mas não dá para agradar todo mundo, né? É. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí. Se você esteve na China, conte um pouco sobre a sua experiência. A gente quer saber porque o futuro é a China, quer queira ou não. Tá bom? Fique com a gente na TV, acompanhe a programação e a gente volta aí a se encontrar no próximo Diálogo Automotivo. Até lá.